queridos irmãos aqui reunidos. Eu fico muito contente de ver tantos sacerdotes e diáconos da nossa arquidiocese participando dessa celebração. Meus queridos irmãos e irmãs, todos provenientes das nossas 107 paróquias da arquidiocese, vivendo, como eu lembrava no início da celebração, esse momento de unidade, exatamente no dia de Pentecostes. É um sinal maravilhoso, realmente muito bonito, nós podemos nesse dia nos encontrar em festa, em alegria, para celebrar a presença, a certeza de que o Espírito Santo está no meio de nós, nos ajudando a conhecer a verdade e praticá-la com muita dedicação, com muita humildade, com muita disposição de servir os irmãos. Pentecostes, para os nossos irmãos judeus, era uma festa agrícola, que celebrava a colheita, as primícias. E depois os judeus passaram, nesta ocasião, a celebrar o acontecimento do Sinai, o momento em que Deus dá, através de Moisés, ao povo, a lei. Essa lei que foi dada para libertar o povo que havia feito aquela grande caminhada no deserto, agora deveria tomar posse da terra prometida, enfrentando naturalmente dificuldades. Os hebreus não tiveram facilidades para chegar à terra prometida, mas a força de Deus presente os animou a ir adiante, vencendo cada obstáculo e tomando posse daquela terra que lhes pertencia, a terra dos seus pais. Mais adiante, Pentecostes, no Novo Testamento, passou a simbolizar o acontecimento do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Por isso, no texto de Lucas, conforme escutamos nos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos a descrição dos sinais que aconteceram naquela ocasião. Quando o Espírito Santo é dado sobre os apóstolos, então aconteceram aqueles fenômenos que também estão presentes na descrição do Êxodo, no momento em que Moisés recebe de Deus a lei, a Torá, a lei que deveria ajudar o povo de Deus a se organizar como comunidade. E é, portanto, esse momento sublime que nós estamos vivendo. Escutamos nos Atos dos Apóstolos que os 11 estavam com Nossa Senhora reunidos lá no cenáculo e as portas estavam fechadas, trancadas, eles estavam amedrontados, com medo, portanto, de sair pelas ruas, de serem perseguidos e passarem por aquela experiência que Jesus passou. E preferiram trancar-se e aguardar o cumprimento da promessa. E no momento em que o Espírito Santo é dado aos apóstolos, as portas se abrem. E é exatamente isso que deve acontecer com cada um de nós. Abrirmos as portas dos nossos corações, da nossa inteligência, do nosso ser, para podermos de fato acolher esse Espírito que vem para transformar a nossa vida, para renovar completamente o nosso ser, para nos fazer compreender mais facilmente a palavra de Deus e, sobretudo, nos encorajar a colocar esta palavra em prática, porque esse é exatamente o grande desafio. Precisamos ter sempre coragem de viver o profetismo que a palavra de Deus nos solicita, tendo a coragem que tiveram os apóstolos de sair pelas ruas testemunhando a ressurreição de Jesus.
correndo riscos, dando glória a Deus por cada momento de dor, de sofrimento, né, que eles passavam, porque sabiam que estavam sofrendo, né, por causa do reino de Deus. E a igreja sempre foi marcada ao longo desses mais de 2000 anos, né, pelo sofrimento, pela perseguição, né, pelo martírio. Essa é a realidade da igreja. Não que nós tenhamos prazer em sofrer, ninguém é masoquista, absolutamente. Mas nós sabemos sublimar o sofrimento, entendendo perfeitamente que a dor nos transporta à vitória. Jesus Cristo passou pela morte para poder então chegar à ressurreição, e essa deve ser a experiência de cada um de nós, que somos seus discípulos, que queremos caminhar com Ele. Sabemos que os desafios são realmente muito grandes, nós precisamos enfrentá-los com a cabeça erguida, tendo consciência dessa presença de Deus na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que derrama sobre nós os seus dons, os dons conhecidos em número 7, número de plenitude, mas nós entendemos perfeitamente que são tantos outros os dons do Espírito. O que é preciso mesmo é a disposição de acolhê-los, de recebê-los e colocá-los a serviço da igreja. É assim que nós vamos de fato enriquecer a igreja, colocando a nossa vida inteiramente a serviço do reino de Deus. O Evangelho de São João, que nós acabamos de escutar, coloca o acontecimento de Pentecostes exatamente no dia em que Jesus ressuscita. E mais uma vez, Jesus pronuncia aquela frase que tantas vezes nós repetimos na Santa Missa. É tão frequente que vocês, no momento em que foi proclamado o Evangelho, responderam de imediato. Já é tão automática essa resposta, a paz esteja convosco, né, que nós logo cantamos, respondemos prontamente a esta palavra. E depois de pronunciar algumas vezes, Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Imaginem, meus queridos irmãos e irmãs, algo tão grande, uma missão tão grandiosa colocada na mão daqueles 11 discípulos. Um deles já tinha falhado, já tinha abandonado o grupo, os outros estavam ali, os 11, e tinham o desafio diante deles, né, de anunciar a ressurreição, de evangelizar o mundo. E se nós estamos aqui, esta multidão celebrando Pentecostes, é porque nós acolhemos a palavra de Deus que nos veio através da tradição dos apóstolos. É uma igreja, né, que se confirma cada vez mais através dessa experiência de abertura para a palavra de Deus, abertura para a proposta do reino de Deus, entendendo que são palavras espirituais, sobrenaturais, que nos garantem a felicidade, o amor, a paz. Então que nós possamos acolher essa palavra dita aos apóstolos como dita a cada um de nós. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele envia a cada um de nós. E devemos ter uma abertura de coração para acolher a proposta da igreja, especialmente nos dias atuais. Pentecostes é o dia em que nós devemos pensar seriamente na missão. É o dia em que nós devemos nos recordar do sacramento que nos fez cristãos, o batismo, quando recebemos oficialmente o Espírito Santo. E mais especialmente a crisma, o sacramento que nos tornou missionários a serviço do reino de Deus. E nos perguntar, cada um de nós nos perguntarmos como é que eu estou vivendo essa graça, essa riqueza de dom, né, que eu recebi por ocasião do sacramento da crisma e já antecipadamente do batismo. Será que de fato eu estou fazendo alguma coisa pelo reino de Deus? Será que eu estou tendo coragem de viver a palavra, de ajudar a tantos irmãos e irmãs que vivem no indiferentismo, a descobrir a verdade, a viver realmente um compromisso com o Senhor? Tantas pessoas que, como nós, receberam
esta graça, no entanto, estão afastados, abandonados, não lembram-se absolutamente desse tesouro, quietos, quando percebemos que tantos templos vivos do Espírito Santo vivem uma situação desumana, uma situação desigual. Isso nos incomoda, isso fere a nossa sensibilidade de discípulos de Jesus, e nos inquieta, e nos faz tomar uma atitude de solidariedade, de amor. O Espírito Santo é o dom do amor, que nos convida a vivermos esse amor em plenitude, especialmente para com os nossos irmãos mais necessitados, aqueles mais fracos, que mais precisam da nossa palavra, que mais precisam da nossa solidariedade, do nosso empenho pastoral, missionário. Ser, portanto, uma igreja sensível a essa realidade, para que de fato as coisas aconteçam. Precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo, abertura plena, total, para descobrir o novo, não nos fecharmos de forma nenhuma àquilo que o Espírito vai apontando como o caminho. Não podemos fechar as portas diante dessa realidade. Nós estamos para iniciar, por exemplo, as comemorações dos 40 anos do Concílio Vaticano II, os 50 anos do Concílio Vaticano II. E esse jubileu de 50 anos, que vai iniciar no dia 11 de outubro, é exatamente uma ação do Espírito Santo. Foi o maior acontecimento do século XX. E agora vamos ter a oportunidade de ler, reler e meditar os 16 documentos do Concílio Vaticano II. Tanta riqueza, tanta coisa bonita, maravilhosa, importante, inquietantes que estão ditas nesses documentos e que devem merecer a nossa atenção, para que de fato o Vaticano II possa continuar a sua missão de renovar a igreja que deu um verdadeiro salto de inserção do povo, de participação das pessoas, sobretudo na liturgia, que nós possamos então, iluminados pelas palavras do Concílio Vaticano II, estarmos mais dispostos a viver nosso chamado para a missão, e estarmos prontos, portanto, para atender aquilo que a igreja coloca diante de nós, viver o protagonismo dos leigos, viver toda essa realidade missionária que cada vez mais insistentemente a igreja nos convida, porque esse dia de Pentecostes, diante dessa unidade de igreja que estamos aqui vivendo, o bispo, aquele que foi colocado por Deus para estar aqui no meio de nós, para exercer essa unidade, todos os sacerdotes, os diáconos, o povo de Deus, as lideranças das várias paróquias e comunidades aqui reunidas, todo o povo aqui presente. Claro que nós somos uma população de mais de 4 milhões de habitantes. Aqui está apenas uma pequeníssima representação, mas que nós possamos levar essa palavra para o mundo todo, contagiar as pessoas pelo nosso exemplo. Lembre-se que foram apenas 11 os enviados naquela ocasião, para evangelizar o mundo. Depois outros foram chegando, foram aderindo, foram acolhendo a palavra, e que nós possamos também cumprir esse nosso papel em nossa igreja, diante das nossas realidades, diante dos desafios que estão aí diante de nós. Ainda hoje, pela manhã inteira, os nossos jovens estavam reunidos aí no Bote-Fé, a maioria deles estão aqui também conosco, presente, participando desta celebração. Então, foi um dia inteiro de oração, de reflexão, de louvor, de gratidão a Deus, porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para essa missão. Que possamos então render graças a Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, renove completamente o nosso ser, para que de fato nós possamos encontrar a alegria e a paz. Esta paz anunciada no Evangelho de hoje. Nós somos os construtores da paz, aqueles que no mundo de tantos desesperos, de tantas dificuldades, nós levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de amor, fazendo um esforço diário, permanente, para ver Jesus em cada irmão, sobretudo aqueles mais pobres, aqueles mais necessitados. É esse gesto de amor que caracteriza a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Nós queremos ser seus discípulos, queremos acolher
o Espírito Santo em nossos corações. Nos permitir então que esse Espírito trabalhe inteiramente o nosso ser, nos renove, faça de todos nós uma igreja viva, uma igreja coerente, uma igreja corajosa, uma igreja solidária. Assim então, claro, vamos dar muitas alegrias ao Senhor, aquele que nos chamou e nos envia em missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.